Olá, queridos seguidores, bem-vindos ao programa Prova de Balas. Aqui discutiremos assuntos relacionados a trabalhos policiais e segurança de maneira geral. E o episódio de hoje é Síndrome de Burnout. Deixa eu me ajeitar aqui para poder falar melhor com vocês. Vamos lá, gente. O que é a Síndrome de Burnout? Eu fiz algumas anotações aqui para vocês poderem entender, né, a dimensão do problema que é essa síndrome. A definição pelo site de saúde do governo é a síndrome do esgotamento profissional. É um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse, esgotamento físico resultante do trabalho desgastante que demandam competitividade ou responsabilidade, né? E o que eu pude averiguar, né, que os profissionais da área de segurança, saúde, enfim, profissionais que trabalham com extrema competitividade e estresse também são vítimas dessa síndrome psicológica que é muito séria, muito grave. Eu tive a oportunidade de fazer algumas pesquisas e o que acontece? O fato do profissional da área de segurança, seja ele policial, bombeiro, né, segurança privada, enfim, aqueles que trabalham com risco extremo à sua vida e estresse, né, de uma maneira geral, um estresse bem alto, eles são acometidos por essa síndrome. Eu tive a oportunidade também de ver um psiquiatra falando na internet sobre a síndrome de burnout, que mostra que num determinado momento, né, a síndrome ela começa a dar indícios, a dar sinais de que está acontecendo. Eu anotei algumas coisas aqui, não sou psiquiatra, enfim, eu vou falar para vocês sobre o que acontece. Cadê? Os problemas que ela gera. Problemas na concentração, na memória, apatia, isolamento, tristeza, uso abusivo de álcool, né, uma compulsão por compras também e o uso até de drogas em alguns casos. Falta de cooperação no trabalho, falta de reconhecimento no trabalho, pessoas competitivas e individualistas correm mais risco de burnout. Falta de propósito no trabalho também. Olha só que coisa interessante. E é tudo que o profissional da área de segurança encontra no dia a dia de trabalho, né? O estresse do trabalho da área de segurança pública, né? Segurança privada também, segurança de uma maneira em geral, o nível de estresse muito alto. E o que acontece? Tendo em vista que normalmente esses profissionais não têm um acompanhamento médico, em regra, não tem um acompanhamento médico nem psicológico próximo, essa síndrome ela tende a dominar, a cometer mais ainda essas pessoas. Eu já trabalho há muito tempo nessa área e tive a oportunidade de ver muitos colegas que sofreram com o que aparentemente, né, era síndrome de burnout. Talvez em algum momento da minha vida eu também tenha, né, num grau menos intenso, sofrido disso. O que acontece? A pessoa, isso através de relatos de alguns colegas de trabalho, ela já acorda simplesmente sem vontade de vir trabalhar, né? Ela já vai deitar pensando, nossa, eu vou ter que trabalhar no dia seguinte, pô, estou de plantão amanhã, estou de serviço amanhã, ou alguma coisa assim. Ou seja, o trabalho deixa de dar prazer para ela. E é uma coisa ruim isso demais, porque quando você trabalha sem prazer, sem vontade, o teu trabalho não rende. E consequentemente, né, o cliente final do teu trabalho, que é a população, não tem um profissional tão bem estimulado como deveria ter, né? Então a gente tem que parar para pensar em alguns aspectos da necessidade de acompanhamento psicológico a esses profissionais.
tá? Algumas coisas interessantes que eu pesquisei a respeito da síndrome de burnout, que num primeiro momento a pessoa ela fica super estimulada a trabalhar, quer trabalhar muito, fazendo turnos além do que deve fazer, enfim, mostrando uma eficiência muito acima do que deveria ser o normal, mas que isso é um pico que de repente começa a despencar, né? Ela chega num determinado momento que está no máximo, né, desse engajamento e de repente começa a descer isso. E é nesse momento que aparecem os problemas que eu citei, né? O que é a apatia, depressão, a falta de vontade, falta de estímulo, o desgaste físico, mental, a falta de vontade realmente da pessoa querer fazer o melhor. Bom, como eu cheguei a essa conclusão? Como eu tinha dito, nesses anos todos observando, né, trabalhando com muita gente, não é incomum a gente ver colegas de trabalho sofrendo e muitas das vezes o colega não sabe nem o que ele tem, o que ele está precisando, por que ele está desse jeito, dessa forma, por que ele está sofrendo com isso. E o problema basicamente está dentro da cabeça dele e nem sempre, como eu havia dito, existem profissionais disponíveis para atender uma demanda que é bem grande. Tá? Não é incomum. Inclusive eu já tive colegas que cometeram suicídio, talvez por estar sofrendo de síndrome de burnout, talvez algum outro problema qualquer, né? Mas o trabalho estressante da gente realmente te inclina para esse tipo de coisa, né? Já tive colegas que se integraram ao álcool. Não é incomum o álcool, principalmente você viu colegas se tornarem alcoólatras, colegas de trabalho que passaram a usar drogas por conta de estresse do trabalho, por conta dessa síndrome, o que aparentemente, né, é essa síndrome, tudo indica pelos sintomas. E é muito triste porque a pessoa está sofrendo, o profissional, o policial está sofrendo, e nem sempre ele sabe o motivo disso, né? Ele simplesmente sabe que está com problema, não tem um suporte ou às vezes não consegue procurar a ajuda necessária para que isso seja resolvido. Então é muito complicado, muito complicado. Eu me lembro bem que dos primeiros casos que um colega que aparentemente sofria de síndrome de burnout se matou, e aquilo foi muito chocante para mim, assim, foi uma coisa que me incomodou bastante na época, porque um colega bom profissional, trabalhava bem e de repente ele estava sofrendo tanto e a gente nem sabia do lado dele e não conseguia nem perceber. Ele simplesmente, num determinado dia de trabalho, né, de serviço, pegou a arma, colocou contra o peito e atirou, né? Isso foi há muitos anos atrás. Enfim, teve um efeito muito ruim para mim na época, porque era um colega que eu gostava dele, um bom colega de serviço, e como eu era muito novo também, a gente começa a questionar um monte de coisa, porque o cara fez isso, tudo mais, tal, né? Não tinha ainda talvez o conhecimento suficiente para mensurar o porquê de uma atitude dessa. Mas enfim, vale lembrar, vale pensar, né, a gente levantar a questão de que profissionais da área de segurança, e não só da área de segurança, né, da área de saúde também, né, professores também, principalmente professores da rede pública, estão sofrendo com esse tipo de problema, e nem sempre enfim, há um suporte por trás por isso, para poder suprir essa demanda de pessoas que estão sofrendo de síndrome de burnout e não tem como ter uma ajuda. Eu anotei algumas coisas aqui, deixa eu só achar, gente, por favor, não briguem comigo. Deixa eu achar, eu anotei algumas outras coisas sobre a síndrome de burnout
Só tem que encontrar aqui para falar com vocês. Só um segundo. Cadê? Tá, É complicado, gente. É complicado. Às vezes a pessoa está pedindo socorro do nosso lado e a gente não está conseguindo ver, não está conseguindo identificar, não está conseguindo reconhecer nisso, né? Às vezes nem percebe. Foi o caso desse colega de trabalho que aparentemente estava bem e cometeu suicídio, assim, foi uma coisa que ninguém esperava. Pô, o cara aparentemente não dava nenhum indício de que poderia fazer isso, né, se matar, enfim. E como esse colega, tem vários outros que a gente fica sabendo, que a gente tem relatos aí que acontece. Na verdade é o profissional da área de segurança, né, da área de saúde, professores, enfim, gritando por socorro e nem sempre tem gente para ouvir, né? Isso é complicado. O que a gente pode fazer ou tentar fazer para mudar esse quadro? Eu penso que é muito importante para os profissionais dessa área que são acometidos por essa síndrome. Eu penso que é muito importante o saber relaxar, sabe? Você saber desconectar um pouco do trabalho, dos problemas do trabalho principalmente, né? E não levar isso para a tua vida pessoal, não levar o trabalho para dentro da tua casa, para a tua família. E eu costumo falar muito, eu falo isso já há muitos anos, né? Eu tenho um grande amigo do meu trabalho que é um cara muito focado no trabalho, um profissional excepcional, mas ele pensa demais, no meu entender, só pensa muito no trabalho. Eu conversei com ele uma vez, algumas vezes na verdade, e falei para ele, olha, entenda uma coisa, o trabalho, ele é parte da minha vida, ele não é minha vida toda. E eu demorei alguns anos para poder perceber isso, perceber que o estresse do trabalho, né, as coisas ruins do trabalho eu estava levando para dentro da minha casa, para dentro da minha vida pessoal, né? E isso afetava o meu relacionamento, isso afetava o meu relacionamento com esposa, com filhos, né? E eu estava ficando doente e não percebia isso. Até que aconteceu um determinado episódio que eu acordei e falei, opa, peraí, não é assim. Não posso permitir que isso aconteça, porque senão o estresse do trabalho, né, o burnout, vai acabar destruindo a minha vida pessoal. E não é para destruir nada, eu não posso permitir que isso aconteça. Então eu entendi, em determinado momento, que abstrair, deixar para lá, né, deixar o trabalho dentro do trabalho, né, sem misturar com a minha vida pessoal, passou a me dar qualidade de vida. Gente, entenda, problemas no trabalho todo mundo tem, né, em níveis de estresse, seja competitividade, seja falta de condições de trabalho, ou seja tudo isso junto, né, que pode acontecer também. Mas é importante a gente saber dividir as coisas e principalmente saber que os problemas têm que ficar lá, serem resolvidos lá no teu trabalho e não dentro da tua casa, porque a tua família vai acabar sofrendo com você e isso não é legal. O que eu passei a fazer? Passei a deixar o trabalho dentro do trabalho e não levar uma vírgula desse estresse, dessa coisa ruim para dentro da minha casa, tá? Aí vale a pena você sair do trabalho, vai pegar um cinema, pega teus filhos, vai pro cinema, vai pra praia, vai curtir com a tua família, né? Vai fazer um churrasquinho em casa com um amigo, vai numa festinha de aniversário, não deixa de ir, não deixa de dar prazer para você, porque eu acredito que se o trabalho é obrigatório, o prazer da reunião de família também é obrigatório, o prazer de estar com um amigo é obrigatório, o prazer de tomar um sorvete no shopping também é obrigatório. Então a gente tem que fazer das coisas boas obrigações também, né? E exercitar isso diariamente, né? E não deixar
ser contaminado, vamos dizer assim, se a expressão é essa, ser contaminado pela coisa ruim do trabalho, tá? Eu li mais algumas coisas sobre a síndrome de burnout que eu achei interessante. Estudos mostram que 30% das pessoas apresentarão síndrome de burnout, sintomas de síndrome de burnout. Gente, 30% é muita coisa. É muita coisa. A gente tem que pedir socorro para alguém, tá? Entender que se a gente realmente está doente, está sofrendo, está precisando de ajuda, tem que pedir ajuda. Não pode simplesmente ignorar o fato de que você está precisando de ajuda. Então, não fica sofrendo não, cara. Meu amigo policial, pessoal da saúde, da educação, pelo amor de Deus, não fica sofrendo não. E nem leva esse sofrimento para dentro da tua casa, tá? Pede ajuda que vale a pena, tá? Porque a tua saúde está ruim se você está sofrendo de burnout. A tua vida vai ficar ruim, a tua qualidade de vida vai ficar ruim. Isso vai afetar as pessoas em volta de você, as pessoas que te amam e que você também ama, mas que por você estar doente, não está percebendo que está atingindo elas, tá? Não faz isso não faz isso com a tua vida não, meu irmão. Cuida da tua vida, cuida da tua saúde, da tua cabeça. O nosso trabalho é um trabalho muito difícil, é um trabalho muito duro, né? A gente costuma lidar com o pior que o ser humano tem para mostrar, e a gente tem que combater isso, lidar com isso. Muitas vezes é doído, né? Enfim, é difícil lidar com esse tipo de realidade, mas é preciso, é necessário, mas principalmente é necessário também que você cuide da tua saúde, porque senão você não vai conseguir fazer o teu trabalho direito, e a sociedade depende que o nosso trabalho seja bem feito. E para que isso seja bem feito, você tem que estar bem de saúde. Primeiramente, você tem que identificar que você não está bem para exercer a tua função, tá? Pede ajuda. Se a tua corporação tem um apoio, né, de serviço de psicologia, vai lá, bate um papo, conversa, né? No meu estado tem psicólogos excelentes, excepcionais, para ajudar você a passar dessa fase difícil. Fica assim não, meu irmão. Não fica, porque não vale a pena. Não vale a pena você sofrer, ficar doente, talvez se entregar ao alcoolismo, ao uso de drogas, a destruir tua família aos poucos, porque vai destruindo tua família, né? Vai destruindo teus filhos, tua esposa, tua casa, por conta de uma doença que se você conseguir identificar ela em você, você pode tratar, combater uma doença psicológica, né? E o principal, voltar a ter prazer no trabalho que você faz. Que, meu caso, hoje, eu tenho o maior prazer do mundo em exercer a atividade policial que eu exerço. Eu vou para o trabalho muito feliz, o pessoal até brinca comigo, me vê passando, cantando no carro, indo para o trabalho, feliz da vida, e vou mesmo, de coração. E a partir do momento que você está feliz trabalhando, você consegue fazer muito melhor o teu trabalho, né? Você consegue dar o melhor de você, e consequentemente, né, as pessoas vão ter esse retorno, esse feedback do teu trabalho bem feito. Vale a pena você analisar isso, vale a pena você pensar se você está fazendo o teu trabalho bem feito, se você está indo com prazer para o teu trabalho, se você de repente está sofrendo com algum problema psicológico, e se tiver, não tenha vergonha nenhuma de procurar ajuda. Procura ajuda, que bem muito maior é a tua família, a tua saúde, a tua vida. A gente já teve o desprazer, e eu perdi já alguns colegas por conta de suicídio, e é uma coisa muito triste, a gente fica se questionando várias vezes, principalmente se poderia ter feito alguma coisa para ajudar, né? Então, se você está percebendo que teu colega está dessa forma, está apresentando algum sintoma, né, algum distúrbio, eu não sou profissional de psicologia,
minha formação é outra, porém a gente não precisa ser profissional para perceber que tem alguma coisa errada, né? E percebendo que tem alguma coisa errada, conversa com o teu amigo, com o teu colega de trabalho, fala, meu irmão, vai procurar uma ajuda psicológica, de repente você está precisando, de repente você vai se sentir melhor, vai poder voltar a exercer teu trabalho com mais prazer, com mais dedicação, e vale a pena, tá? Vale a pena, porque se o teu colega, teu parceiro de trabalho que está ali contigo no dia a dia, no combate ao crime, não estiver bem, consequentemente o teu trabalho também vai ser afetado, né? Então, o ideal, né, e, infelizmente a gente não vive no mundo ideal, mas a gente sonha que isso aconteça e se empenha para que isso aconteça. O ideal é que todos estejamos bem, felizes dentro do nosso ambiente de trabalho, tá? Vamos lá, vamos falar mais algumas coisas. Assim, você já teve medo de estar sofrendo com essa síndrome? Eu acredito que em algum momento, né, da vida do profissional de segurança e de outros profissionais, como eu já citei, de saúde, educação, eu acredito que em algum momento a gente sofra com isso, tá? Às vezes é complicado você perceber que você está sofrendo de uma síndrome dessa, alguns mais, outros menos, mas em algum momento a gente percebe dentro da vida profissional que a gente está com algum problema desse tipo. E é muito difícil o profissional da área de segurança não ter um problema de síndrome de burnout. Eu já tenho quase 22 anos de polícia e em algum momento lá atrás, como eu havia citado, eu percebi que isso estava acontecendo comigo. Não é legal, não é bom, e as pessoas ao teu redor sofrem com isso, sofrem porque talvez não entendam o que está acontecendo com você, e é você mesmo talvez não entenda o que está acontecendo contigo, né? Talvez você precise, né, ter alguma situação pontual para que te abra os olhos, como aconteceu comigo. Teve um determinado momento que aconteceu uma situação que eu, peraí, tem que parar porque senão vai desandar tudo. E é complicado porque a gente percebe muitas vezes, e enfim, em vários lugares, vários relatos de muitos colegas, percebe que as tropas estão ficando doentes. Estão ficando doentes por conta de vários fatores. Eu acredito que um deles é esse estresse que o trabalho traz, né? Dessa escalada de criminalidade que a cada ano que passa se torna pior, se torna um combate mais difícil, mais complicado por diversos fatores que, enfim, não cabe a gente questionar nem falar agora, né? A expansão de comunidades onde o tráfico domina, enfim, e quanto mais o tráfico aumenta, né, a criminalidade aumenta, efetivamente esse combate aumenta também, e o combate gera estresse também, né, gera medo, gera, enfim, a síndrome de burnout também. E o profissional fica com receio, né, um trabalho de extremo, como vou dizer, de extremo desgaste físico e psicológico, né? Às vezes as pessoas esquecem que por trás daquela farda tem um ser humano, né? Ali bate um coração, né? Tem uma alma, tem sentimentos, tem um pai de família, uma mãe de família, né? E ali não tem simplesmente uma máquina. E eu acredito que quando a gente parar de se olhar, ou melhor, quando a sociedade, de uma maneira geral, parar de olhar para o profissional da área de segurança simplesmente como uma máquina, né, como alguém que está ali só para dar a vida e nada mais, quando a sociedade perceber isso, né, e passar em sua maioria, o que não acontece agora, muitos valorizam, lógico,
mas que quando a maioria da sociedade passar a observar o profissional da área de segurança como uma alma, um coração, um ser humano que sofre, que fica doente também, né, como a gente está falando aqui, quando o profissional parar, quando a sociedade parar e observar esse profissional dessa maneira, olhando para ele com um coração, como uma alma, como uma pessoa dentro daquele uniforme, dentro daquele fardamento, talvez esse reconhecimento da sociedade, né, em relação ao profissional da área de segurança comece a diminuir até a síndrome de burnout. Eu acredito que, então, isso aí estou especulando, não sei, talvez se tiver algum profissional de psicologia possa até dar uma força nesse sentido, mas eu acredito que se o profissional da área de segurança, né, que é tão vítima dessa doença, passar a ser reconhecido, né, ou ter um reconhecimento maior da sociedade que ele defende, como um ser humano, como um coração, né, como uma alma, como um pai de família, um marido, um filho, tá? Que muita gente acha que a gente não tem mãe, mas a gente tem mãe sim, tá? Aqueles que não sabem, a gente tem mãe também. E nós somos um ser humano igualzinho a você, tá? A gente não tem diferença nenhuma. A gente tem coração, a gente tem dores, a gente sofre também, tá? A gente sofre perdas, a gente fica doente, né? A gente erra, afinal de contas, nós somos humanos e não existe ser humano perfeito, tá? A gente erra também muito, a gente acerta muito também, e eu tenho certeza que o bom profissional da área de segurança, ele quer dar sempre o seu melhor. Ele quer voltar para casa com aquela sensação, poxa, hoje eu fiz o meu trabalho bem feito, caramba, que felicidade, que alegria. E é assim que tem que ser, tá? Eu acho que a gente tem que resgatar principalmente essa alegria do trabalho bem feito, essa alegria, essa vontade de, porra, caramba, amanhã eu vou trabalhar, que bom que eu vou trabalhar, levantar a mão pro céu, caramba, graças a Deus eu vou trabalhar amanhã e vou fazer o meu melhor. E a partir do momento também que o profissional entende isso, essa relação sociedade profissional da segurança, eu acredito que vai ficar muito melhor, tá? Porque, vou botar aqui aspas, né? Um ajuda a curar o outro. Eu acho que o reconhecimento da sociedade em relação ao policial, né, ajuda o policial a melhorar, né, ter o seu trabalho realmente reconhecido, esse trabalho difícil, doído, árduo. E ao contrário também, o profissional, né, tendo esse carinho, esse amor da sociedade, você vai se sentir melhor e se empenhar mais ainda em fazer um trabalho com mais excelência, com mais carinho, com mais dedicação. Tá? E o reconhecimento é gostoso. A gente, né, obviamente, a gente não trabalha querendo que todo mundo passe, olha, bom trabalho, um tapinha nas costas, você está trabalhando muito bem, não é isso, né? Mas você ter o reconhecimento do trabalho bem feito é bacana e eu acredito que é como se fosse uma relação simbiótica, sociedade e polícia, né? A polícia está dentro da sociedade, a sociedade também dentro da polícia, é uma coisa bem que está intrinsecamente ligada. E essas duas partes trabalhando em harmonia, a saúde do policial vai estar melhor, com certeza, porque a sensação de prazer do trabalho bem feito, né, vai jogar essa ideia da síndrome de burnout para longe. A partir do momento que o policial vai ter o prazer, vai ter aquele gosto de botar o uniforme dele, botar o fardamento dele e ir para a rua trabalhar. Então a gente tem que entender que talvez não só os profissionais de psicologia possam ajudar essas pessoas doentes, mas que a própria sociedade, de uma maneira em geral, se reconhecer o profissional de segurança, o trabalho valoroso que todos eles dão para a sociedade, talvez isso seja um caminho para curar também, né? Porque o policial vai ter prazer em trabalhar. Olha só que coisa interessante. Sociedade, cuidem dos nossos policiais,
dê a eles todo o carinho, respeito, atenção e o amor que esse profissional merece. Não se atenha só às coisas ruins, às notícias ruins que muitas vezes são veiculadas, né? Enquanto talvez a maioria das notícias boas não são. Tá legal, gente? Eu fico feliz em poder estar conversando com vocês e eu quero agradecer mais uma vez por ter tido essa oportunidade, tá ok? Nós vamos ficando por aqui, tá? Com o nosso episódio 2 do programa Prova de Balas. Quero deixar um grande abraço para todos vocês, tá ok? Se você estiver me vendo no YouTube, dá sua curtida, tá? Dá seu like, me segue, tá bom? E deixo um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção. Tchau, tchau.